Olá, meus queridos jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos dar continuidade, então, às nossas aulas deste ano, certo? Continuando, hoje vamos estudar Mosias, capítulo 21 e 22. Prepare o material de vocês, faça uma oração para dar início a essa aula e vamos aos nossos estudos, tá? No capítulo passado, capítulo 20, vocês estudaram como foi o fim da história com o rei Noé, né? As profecias de Abinadi sendo cumpridas. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais o que aconteceu com o filho dele, que é o rei Lime, certo? E também com o reencontro da aula que a gente começou quando Amon encontrou o rei Lime, tá? Então hoje fecha um círculo, certo? Então, o mais importante vocês lembrarem, certo, é que quando Zênifer saiu da terra de Zarahemla, né, ele saiu com um grupo pequeno e chegou até a sua terra de herança, que foi a terra de Leinef. Chegando lá, ele foi o rei Lamã, né, deixou que eles ficassem naquelas terras para que eles pudessem produzir. E aí depois, com o tempo, Zênifer morreu, o rei Noé assumiu o reinado. E aí o rei Noé foi um homem iníquo, que fez todas aquelas coisas erradas, onde o Senhor mandou Abinadi, o profeta, para poder chamar ele ao arrependimento. E aí aconteceu o que aconteceu, Abinadi avisou a eles o que poderia acontecer se caso eles não se arrependessem, e aí Abinadi morre, né, queimado, né, no fogo. Então, logo depois, o rei Noé também acontece o mesmo com ele, como vocês viram na aula passada. E depois quem assumiu o reinado foi o rei Lime. E aí o rei Lime fez, numa das guerras que teve, ele salvou o rei dos Lamanitas e em vez de matá-lo, não, ele fez um acordo com ele. Então, fez uma proposta, vamos fazer paz. E aí o rei permitiu com que eles vivessem naquelas terras, mas estavam vivendo sob o jugo dos Lamanitas, no caso, eles estavam vivendo num cativeiro. Então, tudo que eles produziam, os Lamanitas também aproveitavam-se dessas benfeitorias, tá? E aí, hoje, no capítulo de hoje, nós vamos entender sobre essa questão de viver no cativeiro. Então, nós vamos poder também fazer uma análise. O que é viver num cativeiro? O que é você ser preso? Você já teve essa sensação de estar preso? Agora, nós estamos em quarentena. É muito parecido com o que os Lamanitas enfrentaram naquela época. Então, os Lamanitas não, desculpa, os Nefitas. Então, eles não podiam fazer tudo o que eles tinham vontade de fazer. E nem podiam ir para qualquer canto, porque eles estavam sempre cercados pelos Lamanitas. Tá? Então, nos capítulos até o 24, vamos contar a história de dois grupos de pessoas que viveram sob o jugo dos Lamanitas, que foi o rei Lime, né, com Gideão e o povo que ficou, e também sobre a Alma, aquele que foi o sacerdote que escapou, né, que vocês aprenderam que ele foi para as águas de Moab. Também eles, mais à frente, eles foram capturados pelos Lamanitas. Mas vamos falar sobre ele agora. Vamos falar primeiro sobre o Lime, certo? Que foi o filho de Noé, que continuou ainda absorvendo ainda as consequências dos atos do pai dele, certo? Então, nós vamos aprender sobre essa questão de nós nos livrarmos de um cativeiro. Mas o cativeiro que eu quero falar para vocês hoje não é o cativeiro físico, porque daqui a pouco nós vamos sair também de quarentena e nós vamos poder fazermos as coisas que nós gostamos de fazer, ir para o shopping, para a praia, enfim, passear bastante. Mas eu quero falar sobre o cativeiro espiritual, certo? Onde quando nós cometemos erros, pecados, e aí nós ficamos presos a um pecado e nós não conseguimos nos livrar dele. E isso nos traz grande consequências, certo? E foi o que aconteceu com o povo de Lime. Infelizmente, eles ainda estavam sobre o jugo, né, dos Lamanitas. E eles sabiam que eles precisavam se arrepender para que o Senhor pudesse libertar eles desse jugo. Então, nos versículos 2 e 6, vocês vão perceber que o que é que os Lamanitas faziam, né, com o povo, né? No versículo 3 ele diz, eles batiam na face do povo e exerciam autoridade sobre eles e começaram a pôr pesados fardos sobre os seus lombos, né? Então eles comparavam eles como se fosse um jumento. Então eles não mataram, não faziam guerras contra o povo porque eles haviam feito um juramento, né, com o rei Lamanita de não ter guerras. Mas em compensação eles ficavam humilhando o povo. E o povo não gostou disso, começaram a reclamar ao rei Lime sobre essas coisas. Nós não gostamos mais dessa humilhação, vamos nos armar, vamos fazer guerras contra eles. E durante 3 tentativas, eles tentaram guerrear contra os Lamanitas.
e infelizmente foram frustrantes as suas guerras. Eles não ganharam, certo? E eles sofriam bastante, muitas perdas, muitas mortes com essas tentativas de tentar vencer os lamanitas. Mas por que será que o Senhor não livrou eles disso tudo, né? O Senhor, ele não deixava... Por que o Senhor não fez com que o povo do Relime, né, eles saíssem do jugo dos lamanitas? Então o Senhor estava esperando o momento certo que eles pudessem se arrepender. Às vezes o arrependimento ele leva um certo tempo, certo? O Senhor perdoar os nossos pecados. Não é somente a gente se dobrar os joelhos, pedir perdão ao Senhor e no outro dia tá de boa, o Senhor já me perdoou. Não é bem assim. Às vezes nós sofremos ainda algumas consequências. É a mesma coisa quando nós fazemos as orações, pedimos ao Senhor tanto uma coisa e às vezes nós não somos ouvidos, né? O Senhor não está... Aí podemos dizer, o Senhor não está ouvindo minhas preces. Não, Ele escuta nossas preces. Agora, se nós não estamos fazendo o que é certo, o Senhor ele vai ser vagaroso em ouvir nossas preces. E mesmo sofrendo todas essas consequências, certo? Todas essas guerras que eles fizeram, todas essas perdas, o Senhor mesmo assim ele não deixou que o povo prosperasse, certo? E durante 80 anos eles sofreram isso. Mas o Senhor nunca deixou faltar comida para eles. Então o Senhor ainda foi misericordioso com o povo de Lime, certo? Então aqui diz que eles não, no versículo 22, ele falou que não houve mais disputas entre eles até a chegada de Amon, né? E o Senhor não deixou faltar nada naquela terra. Mas o Senhor só fez isso porque eles fizeram uma coisa. Eles se humilharam ao Senhor pedindo perdão. Então, quando nos humilhamos, invocamos o Senhor e nos arrependemos de nossos pecados, Ele ouve nossas orações e alivia o fardo de nossos pecados a seu próprio tempo. Então, nós temos que lembrar que não é a nossa vontade, e sim a vontade do Senhor. Mas nós temos que nos humilhar e orar sempre, para que o Senhor possa ouvir nossas preces, certo? Então, continuando o capítulo, do versículo 23 até do versículo 23, 20, até o 22, né, vai falar sobre a tentativa que eles também fizeram de poder se livrar do cativeiro. Então, Amon, ele foi um homem enviado por Deus para ajudar essas pessoas, né? Então, acredito eu que foi as orações do rei Lime pedindo ao Senhor que eles pudessem se livrar dos seus pecados, se livrasse dos cativeiros dos lamanitas. Então, Amon foi uma das respostas das suas orações. Então, naquele momento, né, Amon mostrou para ele a possibilidade de poder voltar à sua terra de origem, né, a terra de Zarahemla, e também se livrar dos lamanitas. Então, a primeira coisa que eles queriam era ter um lugar para onde ir. Então, foi a oportunidade que ele teve, o rei Lime, de poder se livrar dos lamanitas. Mas não foi assim tão fácil, certo? Então, levou um certo tempo para que tudo isso acontecesse. Então, o mais importante é que o arrependimento ele foi real entre o povo de Lime. Eles procuraram fazer o que é certo para que o Senhor pudesse abençoar eles. E aqui tem umas palavras que diz assim: o arrependimento é essencial para a nossa felicidade nessa vida e para toda a eternidade. O verdadeiro arrependimento é muito mais do que apenas reconhecer os erros. É uma mudança na mente e no coração. O arrependimento inclui o afastamento do pecado e voltarmos para Deus para obter o perdão dos pecados. O arrependimento é motivado... Certo, só um minutinho. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Então, lembre-se disso, jovens, que o arrependimento tem que ser sincero. Se você tem alguma coisa que você cometeu de errado e você precisa tirar esse fardo das suas costas, procure a liderança da igreja, o seu bispo. Faça com que o Senhor ele toque seus corações em relação ao arrependimento. E aí vocês vão conseguir tirar esse fardo. E aí você não retarda as bênçãos do Senhor. Pelo contrário, o Senhor vai lhe abençoar pelo fato de você ter o desejo de se arrepender. Certo? Então, eu vou mandar para vocês algumas perguntas que eu quero que vocês me respondam referente ao arrependimento do povo de Lime. Eu vou mandar as perguntas e vou mandar também as referências, as escrituras referentes a isso, certo? Então, não esqueçam que nesses versículos vocês vão poder compreender
certo? Qual foi o papel fundamental que fez com que eles pudessem ser abençoados e conseguir escapar das mãos dos lamanitas? Então vocês vão me dizer o que foi que realmente fez isso, certo? E nos versículos seguintes relata, certo, sobre eles conseguirem escapar das mãos dos lamanitas junto com Amon e Gideão, que era o líder dos exércitos do rei Lime, certo? E eu queria até ler o versículo que diz assim, né, que nesse capítulo, no versículo que diz que o Senhor foi vagaroso em abençoar o rei Lime. Só um minutinho. Aqui. Então, aqui ele diz, né, que o Senhor mostrava-se vagaroso, está no versículo 15. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhes as lamentações por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram e aliviar-lhes as cargas. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. Então, o Senhor nunca deixou de demonstrar misericórdia com esse povo, né? Ele sempre foi misericordioso com o povo, mas eles precisavam aprender por meio das lições que haviam enviado a Abinadi, né? Que eles precisavam se arrepender de seus pecados para que eles pudessem ser livres do cativeiro. E finalizando, ele diz aqui uma coisa interessante no final do capítulo. Quando pecamos e nos recusamos a nos arrepender, como aconteceu com o povo do rei Noé, fazemos cair sobre nós mais sofrimento, às vezes físico e sempre espiritual. O elder Kent F. Richard, dos 70, ele explicou que como a dor pode ser uma parte necessária do nosso crescimento e da nossa cura espiritual. A dor é um medidor do processo de cura. Em geral, ele nos ensina a paciência. Nenhuma dor que sofremos, nenhuma provocação porque passamos é em vão. Ela ministra a nossa educação ao desenvolvimento de qualidade como paciência, fé, força e humildade. E é por meio das tristezas e do sofrimento, da labuta e da tribulação que obtemos a educação que viemos adquirir neste mundo. Nessa mesma linha, o elder Robert de Hales fala: a dor leva-nos à humildade, que nos permite ponderar sobre como somos gratos de ter passado por essa experiência. Aprendi que a dor física e a cura no corpo são extraordinariamente similares. A dor espiritual é a cura da alma no processo do arrependimento. Então, jovens, eu sei que Cristo, ele vive e ele nos ama, e que nós precisamos vencer o pecado por meio do arrependimento. Se vocês têm esse desejo nos seus corações, o Senhor ele vai abrir as janelas do céu e lhe abençoar sempre. Então não permitam que as bênçãos do Senhor sejam derramadas nas suas vidas. Arrependam-se dos seus pecados, façam certo, procurem fazer o que é certo, continue orando, pedindo perdão pelos pecados, que o Senhor vai sempre abençoar vocês, certo? Às vezes é só um detalhezinho que precisa ser feito para que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre suas vidas. Amo cada um de vocês, amo esse evangelho e deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa aula e até a próxima.